Quando eu e o Vitor a gente começou a namorar, eu era espírita, eu não era cristã ainda. O meu intuito de ir para um reality show foi realmente assim, tudo planejado, porque eu falei para o meu empresário, eu tenho que ir muito feia, para ninguém associar Joana Prado com uma mulher sensual. Sim. Mas eu agarrei a oportunidade. Sim. E aí, da época de Feiticeira, que foi um mega boom, né? Virei um mega símbolo sexual. E de repente me vi trabalhando na TV, fazendo algo que eu nunca imaginava em fazer. Olha, a gente sofreu muito. A gente sofre até hoje, porque a gente recebia notícias e a gente falava, gente, as pessoas não têm compaixão pelo próximo, mas que ao mesmo tempo eu instigo as mulheres a saírem da zona de conforto, a entender a identidade delas em Cristo, que é bacana, assim, ser submissa quando eu entendo que eu estou sendo submissa a Deus. Dá Feiticeira para essa mãe de família, essa mulher de Deus, desconstruir, construir essa nova imagem. Deu muito trabalho, né? Sem Cristo eu não teria conseguido. Se Cristo não fosse o centro da nossa vida, a gente não estaria aqui de jeito nenhum. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Para todo mundo, no mundo todo. Tá com medo de quê? Não te mandei eu? Reforça-te e tenha bom ânimo. Não temas e nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Hoje o podcast do Balaio, literalmente, diretamente da casa da mãe Joana. Eu prometi no podcast passado, com o Vitor Belfort, que não parava de falar, falava de tudo, menos de tudo. Não falava de luta, não falava de porrada. Eu queria ver sangue no podcast, não teve nada. Aliás, teve sim no sangue de Jesus. Perdão, pai. Perdão. Hoje eu prometi a mulher mais bonita de Boca Raton. Nossa. Joana Prado. E aí, Joana? Tudo bom? Que prazer! Depois de quantos anos, hein? Meu Deus. Melhor abafar o caso, né? Mas o tempo não passou pra você. Oh, ok. O que você arrumou com isso aí? É o Júnior. Você acha que Deus te deu um dom? Posso fazer o Jabá Forever Essential, gente. Meu Botox. Você acredita nesse lance? Lógico que não, mas... Claro que eu acredito que existe o dom da beleza. Não é possível, cara. Tem umas pessoas que... Porque a gente avacaia, o tempo avacaia com as pessoas e não avacaia com outras. E você continua impecável, Joana. Você tá linda, graças a Deus. Eu creio que é o Espírito Santo mesmo. Então eu tô sem Espírito Santo nenhum, porque o tempo tá complicado pro nosso lado aí, viu? Tá igualzinho, Alex. Joana Prado, que alegria estar com você aqui. Bem-vindos à casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana. Feliz. Que, aliás, tô com esse livro aqui, ó, A Casa da Mãe Joana, que inclusive é o prefácio do Augusto Cury. E eu lembro... Ô, Joana, eu lembro uma vez, antes de vocês irem para os Estados Unidos, eu encontrei com você no Rio de Janeiro, com o Vitor, e eu estava com um plano de fazer um projeto de TV, e você tinha comentado sobre isso. Pô, Alex, eu acho que, se não me engano, uma operadora de telefonia tinha tentado sugerir, você lembra, né? Para fazer um projeto, que eu achei maravilhoso o nome, Na Casa da Mãe Joana. Seus meninos ainda eram crianças, hoje já são adultos, né? Você sabe que eu parei por acaso na TV, né? Eu modelava... E, de repente, me vi ali como assistente de palco e depois virei um dos maiores símbolos sexuais do Brasil. Andam dizendo que você foi uma moça esculpida. Isso é verdade? Você só fez o busto ou você também fez o dedão do pé, fez o calcanhar, fez o joelho, fez a coxa, fez a barriga, fez o pescoço, fez o lábio, fez o queixo, fez os olhos e fez o cabelo? Ó, só pra situar essa meninada nova agora, essa geração Z, essa geração YZ aí, ó, presta atenção. A Joana foi no programa do Luciano Huck, não foi? Era o programa H, se não me engano? H. Isso. Tinha uma personagem, a tiazinha era... Tinha tiazinha, que era a Suzana, e era uma morena. Eu acho que na época tinha a loura do Tchan também, a morena também, tem a ver com isso? Tinha a Carla Pérez, porque teve a loura morena, mas tinha a morena que era o símbolo sexual, pô, vamos trazer a feiticeira. E entrava a Joana, com um corpo impecável, fitness total, você tinha uma coisa que era um mistério, né?
Tinha um véuzinho transparente. Dá pra ver que era uma moça bonita, mas de uma certa forma tampava. Você ficou quanto tempo sem a identidade sua ser revelada? Teve isso? Nossa, eu fiquei, em 99, fiquei um ano, quase um ano e meio. Um ano e meio que as pessoas conheciam a feiticeira, mas não tinham certeza quem era, até que seu rosto veio. E a Joana era aquele símbolo sexual junto ali com a Joana Prado, aquelas dois mulherão, a molecada, a Suzana e você, a molecada ficava louca e tinha aquela performance toda lá. Você caiu por lá, como é que foi esse convite? Eu caí meio de paraquedas, aproveitei a oportunidade, nem sabia em que buraco que eu estava me metendo, mas enfim, a gente sabe que tudo tem seu tempo, eu não estaria aqui se não tivesse acontecido tudo aquilo, claro. Né? Mas eu queria até falar, essa história de TV surgiu muito por acaso. Eu brinco que o aparecido em casa é o Vitor. Você começou falando que o Vitor não parava de falar e eu fico feliz porque eu falo, Vitor é o meu Arão. Eu faço, o Vitor é mais de falar, né? Sim. Mas eu agarrei a oportunidade. Sim. E aí, assim, da época de Feiticeira, que foi um mega boom, né? Virei um mega símbolo sexual. Eu tive que trancar minha faculdade. Meu Deus. Eu fazia, na época, administração de empresas com ênfase em comércio exterior, que meu sonho já era vir para Boca Raton, né? Imagina, Boca Raton. Queria ir para Los Angeles, enfim. E, de repente, me vi trabalhando na TV, fazendo algo que eu nunca imaginava em fazer, né, Alex? Então, tranquei meu curso na faculdade, fui fazer um curso de teatro, criei a personagem junto com o Beto Silveira e falei, Beto, agora eu entendi o que é a personagem. Era para ser uma personagem efêmera, né? Na minha mente ia durar 1 ano, 2 no máximo, durou, acho que 5 anos. Foi uma loucura. E da personagem, mas o que foi legal foi que da personagem eu fui pegando uns ganchos, então eu tive um programa de esporte na Band, que eu sempre gostei muito de esporte. Aí depois eu fui para a Casa dos Artistas, que eu brinco, né? Eu falo, ali foi minha carta de alforria. Sim. O meu intuito de ir para um reality show, não sei se você lembra, mas eu fui muito grande, muito forte. Sim, demais. E foi realmente assim, tudo planejado, porque eu falei para o meu empresário, eu tenho que ir muito feia, para ninguém me associar Joana Prado, né? Com uma mulher sensual. Sim. Eu quero ir muito feia para as pessoas realmente conseguirem enxergar a minha essência. E no fim deu certo, né? Quando eu saí da Casa dos Artistas, a Record me chamou, aí virei repórter na Record, no Note a Note. Da Record eu fui para um programa feminino, que até então as mulheres me odiavam, né? Sim, e eu estava ali fazendo, né? Mas aos poucos você foi desconstruindo aquela imagem da feiticeira. Eu fui desconstruindo, foi muito legal. Mas daí para chegar até o final, que foi quando eu engravidei da Chiara, né, depois de Davi, depois de Vitória, engravidei da Chiara, eu falei, eu quero fazer um programa na internet, que na época a internet nem era assim, né, esse boom que é hoje. Sim. Foi em 2009, já estava, né? Sim. Começo, já estava começando a explodir. Eu falei, o intuito é fazer um programa para gestante e estimular um parto normal no Brasil. Porque eu lembro que desde o Davi, depois Vitória, os médicos só falavam em cesariana. E eu quero parto normal. Enfim, começamos um projeto super bacana, eu grávida da Chiara. E aí eu mostrava, né? Eu conversava com profissionais da saúde, eu falava o que você pode, o que você não pode fazer, tal, na gestação. E no final da gestação, a gente fez o meu parto ao vivo, Alex. Ao vivo, loucura, Joana, essa parte eu não sabia. acabou sendo cesariana, tá? Que ironia. Mas tentamos o parto normal até não dar mais. Mas explodiu a web. Sim. Foi tipo a luta, claro que não na mesma proporção, tá, gente? Mas tipo a luta do Jake Paul com o Mike Tyson, que deu crash na Netflix. Na minha época deu crash na internet no parto da Kiki. Aliás, sempre o assunto seu foi uma loucura. O seu casamento com o Vitor, sua relação com o Vitor. Nós vamos falar sobre tudo isso. Na realidade, hoje eu vejo Joana, mãe já de um homem de 19 anos, uma menina de 16, outra de 15, não é isso? 17, 15. 17, 15. Chiara 15. Uma mulher, uma esposa, quase uma pastora também, uma mulher que acompanha. E imaginar e não tem como, a personalidade sua do Vitor é muito marcante, marcou muitos brasileiros. E o seu personagem, como a gente mesmo disse aqui, marcou muito. E da feiticeira, eu quero falar disso, da feiticeira para essa
para essa mãe de família, essa mulher de Deus, assim, desconstruir, construir essa nova imagem, deu muito trabalho, né? Até que ponto que isso te incomoda? Até que ponto que ainda te incomoda as pessoas ainda ficarem naquela tecla lá que já passou há tanto tempo, assim? Assim, não me incomoda, eu acho obsoleto. Você quer pra tomar? Isso aqui, Tintim. Tintim. Esse é o nosso vinho, é um probiótico. É mesmo? Deixa eu ver se você gosta. Gostoso, né? Interessante. A gente não bebe bebida alcoólica, então a gente põe sempre um probiótico numa tacinha. Isso é bom pro seu guts, pro intestino, para tudo. Ai, que maravilha. Enfim. Sem Cristo eu não teria conseguido, né? Sem dúvidas, assim, eu e o Vitor, a gente acabou de completar 20 anos de casados, acho que juntos a gente deve estar aí quase 25. E a gente falou outro dia, né? A gente falou, se a gente não tivesse Deus na nossa vida, se Cristo não fosse o centro da nossa vida, a gente não estaria aqui de jeito nenhum, nós não estaríamos juntos ainda, né? Eu vejo que foi realmente uma construção da minha identidade em Cristo. E o mais legal, como é que vocês estão, a gente que está vendo de perto, vocês não estão só juntos, vocês estão bem juntos. Isso é porque tá junto também exatamente. Quer dizer muita coisa não, né? Tem muita gente que tá junto esse tempo todo aí, mas não tá bem. Como ter Ver vocês bem, né, velho? Como ter um casamento duradouro, mas saudável. Né? Isso que é o principal. É Cristo, gente, ó, mulherada, porque a gente sabe que quando a gente vai ler lá a mulher de Provérbios 31, eu me inspiro muito nela, né? Mas eu sei o quão difícil é, né? Quanta dedicação a gente tem que ter o quê? Em ter sabedoria, em ser paciente. Sim. E eu trabalho com o Vitor, né? A gente trabalha junto. Então, quantas vezes eu não queria esganar o Vitor e eu estava ali negociando um patrocínio para ele. Sim. E eu tinha, não, ele é bênção. Então, assim, tudo foi Cristo na nossa vida. Eu particularmente, convivi com vocês há mais ou menos 19 anos. E agora, eu tô achando vocês muito mais apaixonados. Muito mais sintonizados. Acho que o amor também vai amadurecendo. Né? A gente não precisa mais falar tanto, apesar que eu tenho que repetir várias vezes pro Vitor. Por que vocês põem camisa na cadeira na cadeira da mesa da sala? Mas não é pra colocar lá, não? Qual que é o pensamento do homem, mas eu achei perfeito ali pra isso. Então ele também faz isso? Faz, entendeu? Eu ia falar que tem certas coisas que eu não preciso mais falar, mas a camisa na cadeira lá da mesa de jantar, que é linda, um tronco de árvore maravilhoso. Nossa, eu acho perfeito. A pessoa põe a camisa ali, gente. Mas você sabe que teve uma vez, logo que a gente casou, e eu era perfeita, falo bem entre aspas, porque eu era a perfeita mulher do século XXI, né? Eu era independente financeiramente, eu era bem resolvida emocionalmente, eu pagava minhas contas, eu fazia acontecer, não estava nem aí. E quando eu me converti, logo depois a gente casou, né? Eu e o Vitor, a gente casou. E eu lembro que no início do casamento eu orava e falava, Senhor, muda o Vitor, porque ele não entende. E aí eu fui descobrindo que eu tinha que mudar você, né, Alex? Então, assim, hoje eu vejo, com 20 anos de casado, certas coisinhas, como a camisa na cadeira, assim, são tão pequenas em relação a tudo que a gente já construiu, tudo que a gente já passou. Claro que eu tenho os meus momentos que eu pego a camisa e taco longe no closet dele. Tem os momentos que eu pego, eu dobro e cheiro, falo, ai, obrigado, Senhor, por eu ter um marido, claro, né, junto comigo. Então, essa sabedoria a gente vai adquirindo numa caminhada juntos, né, nos desafios, nas brigas. O subtítulo do meu livro é Uma Casa que Não é Perfeita, mas é Funcional, né? Nós não somos perfeitos, a gente está longe de ser perfeito, mas a gente, em primeiro lugar, não desiste um do outro. Isso é legal. A gente, em tudo, a gente ora para Deus e pergunta se é o certo de ser feito, como deve ser feito, né? Eu lembro que logo no início do nosso casamento também, a gente estipulou os nossos core values, né? Que são assim os nossos valores mesmo, que não podem nunca ser diferentes, porque as tempestades vão vir, as brigas vão vir, as diferenças vão vir, né? Eu sou paulista, ele é carioca, isso já é uma mega diferença. Né? Eu tive uma criação, ele teve outra, ele é homem, eu sou mulher, né? A gente é muito diferente. Mas os core values têm que ser iguais. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que servir o mesmo Deus, a gente tem que acreditar no mesmo Deus. E quando eu e o Vitor, a gente começou a namorar, eu era espírita.
Eu não era cristã ainda. A gente tem que entrar num acordo aonde a gente vai colocar, o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, aonde vamos investir, o que vamos comprar, o que vamos vender e como iremos educar os nossos filhos, né? Que eu acho que são as 3 coisas mais difíceis num relacionamento. Eu, particularmente, de tudo aí, educação de filho muito difícil. São os únicos desgastes no meio da cara são nessa questão. É complicadíssimo, né? Mas a gente no início foi muito difícil também. Porque eu sempre fui muito mais dura. E como é que vocês acharam? Nossa, igual lá em casa. E como é que vocês acharam esse eixo assim, de equilíbrio? Eu vejo os filhos de vocês, é uma coisa emocionante de ver, pô. Há muita conversa, né? Eu puxava muito o Vitor, eu falava, Vi, não dá pra eu só ser a brava e você não ser. Você é o cabeça da casa. A gente vê muito hoje em dia o problema de identidade, né, Alex? Assim, pra todo mundo, a gente fala que é muito pros adolescentes, mas a mulher perdeu a identidade dela, então, vamos abrir o parênteses nessa parte, Joana. Você é uma mulher muito prática, muito à frente do seu tempo. Quando você, por exemplo, participou do programa H lá com a Feiticeira, você tinha quantos anos? Você era uma garota. 20 e pouquinho, 20 anos. Pô, 24. Já tinha 24 anos? Acho que já. Então, 24 anos, que é diferente da mulher de 24 anos de hoje também, né? 24 anos, naquela época era uma menina. Inocente, era uma menina. Hoje, a mulher de 24 anos já é uma mulher empresária, dependente e tal. Para aquela época é outra história. E você já encara uma personagem que abraçou o Brasil inteiro, tem que lidar com a fama, com convites, com esse mundo louco de vaidade, de ego e tantas outras coisas. Você veio de uma geração das mulheres que viram as mães sendo traídas. E de uma certa forma, sendo o pai por ser o mantenedor financeiro, as mães tinham que se submeter à traição, submeter uma série de questões para a dependência financeira. Então, as mulheres da sua geração normalmente falam assim, olha, comigo vai ser diferente. Comigo o homem não vai mandar. Então, aí as mulheres começaram a se preocupar nessa independência financeira para o homem nenhum mandar, só que começou a distorcer. Quer dizer, o homem fez a coisa ir para um lado ruim, e as mulheres foram tentar equilibrar, só que em vez de equilibrar, perderam a mão. E essa identidade, e a gente falou sobre isso ano passado com o Vitor, aliás, no episódio passado, sobre esse papel da mulher e do homem. Como é que é para você hoje ser essa referência para suas filhas, nessa geração, onde é difícil definir qual que é o papel da mulher mesmo? Assim? Eu acho que o segredo é todo o equilíbrio, né? Você falou da geração dos nossos pais, o machismo ao extremo, agora a gente vê o feminismo ao extremo. Eu espero que a geração dos nossos filhos de pais, né, seja uma geração onde vai existir um equilíbrio. Eu acho que está tão ruim, Alex. Você acha que não pode piorar? Não, vai piorar, piora, mas aí vai começar a florescer, e a gente já está vendo aí o remanescente, a remanescente. Eu vejo adolescentes pedindo para as mães voltarem aí à igreja. E eu não estou falando que a igreja salva, mas a gente sabe que Jesus, que Deus salva. Sim, claro. Num relacionamento, em qualquer área da sua vida, não tem como. Quando eu passei a entender que eu não conseguia fazer mais nada sozinha, se eu não tivesse Deus na minha vida, foi aí que minha vida começou a, fluir. E eu acho assim, as mulheres, teve tanta opressão, que elas começaram a confundir a tal da liberdade com a libertinagem, né? Então, vamos queimar sutiã? Ok, vamos queimar sutiã. Mas queimou a casa inteira, o corpo inteiro também? Sim. Porque a mulher sair para o mercado de trabalho, gente, eu acho muito bacana. Minha mãe sempre trabalhou em multinacional. Minha mãe nunca foi dona de casa. E eu já amo ser dona de casa. O que já era avançado para a época da sua mãe. Já era avançado. Já era uma mulher moderna. Isso. Mas a minha mãe, com todos os defeitos que ela tem, ela sempre me ensinou, minha filha, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa mãe. E se você precisar, ou se você quiser, você sai para o mercado de trabalho. Então é isso que eu acho que as mulheres não conseguem entender. Porque a mulher... acho que isso diminui, né? Acho que isso... Sendo diminuída, será? Ficou ruim hoje em dia, né? Você falar que você é uma dona de casa não tem valor nenhum. E eu também não tinha noção do que era, né? Então, assim, a mulher que é uma boa mãe, uma boa esposa, não é reconhecida pela sociedade, né? Não é reconhecida. Mas quando não tem um bom marido, você não acha? Não, eu acho que no geral. Eu acho que até na sua própria casa, muitas vezes, e ontem a gente estava falando isso, eu, o Vitor e as crianças, a gente estava conversando, a gente gosta de fazer uma brincadeira muito bacana, que eu acho que a gente até dividiu com você. Ele comentou aqui, né? O que você gosta que eu faço, isso.
Não, só pra gente situar aqui então, pra você que não assistiu o podcast com o Vitor Belfort. Eles têm uma dinâmica aqui na família que é muito legal, entre os pais e os filhos, que eles se reúnem, né, pra ler a Bíblia e tudo, e eles falam, são 3 perguntas, né? Explica pra eles aí, como é que é a dinâmica. Vale a pena você fazer na sua casa, com seus filhos, é muito legal. Os filhos fazem com os pais fazem com os filhos, o irmão fala com outro irmão, é um pro outro, detalhe, e você não pode se defender. Não é pra se justificar. Não pode justificar, ouvir tem que ficar quieto, e assimilar calado, o que está sendo colocado. Fundo. Aliás, tem essa dinâmica muito legal no meu canal do YouTube, A Casa da Mãe Joana. Vocês entrarem lá, dá uma olhada, legal. Foi bem bacana. E ontem a gente estava fazendo essa dinâmica. Explica como é que é as perguntas. Aí, o Vitor que é bom das perguntas. Primeiro é o que eu você... sou tão prática, objetivo, que vai estar isso. Não, primeiro eu lembro que, ó, o que você abomina em mim? O que você odeia que eu faço? O que eu faço que você não gosta. Isso. Aí, o que eu faço que você gostaria que eu continuasse fazendo. Sim. E o que eu faço... Que você adora. Isso aí. Não, que você... Não. O que eu faço que você não gosta, o que eu faço que você gosta... E o que eu... Poderia fazer, eu não faço. Qual é? O que eu poderia fazer, eu não faço. Isso aí. Já confundi tudo. Não, mas é isso mesmo. É simples. O que eu faço que você não gosta? Isso. Me fala, o que te incomoda tanto que eu faço? O que eu não faço que você gostaria que eu fizesse? Isso. Eu não pratico em casa, eu não faço, você poderia fazer. E o que eu faço que você gostaria que eu fizesse mais? Essas 3 coisas aí. E aí, ontem a gente estava fazendo essa dinâmica e as crianças falaram, olha... não, só detalhe, tá? A gente falou, todo mundo fez, tal, não sei o que lá. Eu, claro, fui a última, porque eu falei, eu sou a última, tudo bem. Na hora da minha vez, o Vitor. Bom, então tá, vamos lá, vamos então tomar banho. Como assim, gente? É minha vez. Aí as crianças, papai, eu falei, tudo bem, minha autoestima é boa, eu sei que ele me ama, mulher de provérbios, paciência. Mas aí as crianças trouxeram esse ponto, elas falaram, mamãe, mesmo você achando que a gente não reconhece tudo que você faz aqui em casa, mesmo você achando que a gente não te valoriza, a gente quer que você saiba que você é muito valorizada, que a gente aprecia tudo que você faz. Então, a sociedade, a imprensa, a mídia no geral, não valoriza, porque realmente só vai ver lá na frente os frutos, né? Quando um filho virou um mega de um presidente, ou quando o filho virou um mega de um atleta, um mega de um empresário, né? um bom cidadão, né? Então demora um tempo para existir esse reconhecimento, se é que vai existir, né, Alex? Também a gente faz não para ser reconhecida, né? Que a glória seja toda para Deus. Você falou dando certo, e se der errado o filho também, a culpa é da mãe, do pai? Claro que não, eu acho que assim... E outra, também, né? Tem as escolhas, né, dos filhos. O que dá errado, né, também. Né? A gente quer que os nossos filhos, pelo menos eu, Vitor, a gente quer que os nossos filhos aceitem Jesus, se convertam, sejam salvos, né? Porque eu falei outro dia para eles também, eu falei, o que adianta vocês ganharem o mundo inteiro e queimar depois no inferno? Sim. Entendeu? Eu não quero. E outra, é uma coisa que vocês não conseguem herdar da gente. Os filhos vão ter a sua própria salvação, né? Não tem como a gente herdar e passar isso como herança para eles. Mas é interessante porque desde pequenininho, os 3, eu sempre bati muito papo com eles, né? Seu filho veio aqui, estava ali na sala e eu... Davi, Vitória, Chiara, vai lá conversar com o Matheus. Gente, eu só eu apertei o botãozinho, deu o trigger. Eles estão lá, estão no maior papo. Então a gente sempre estimulou isso aqui em casa, sabe? O conversar. E a gente sempre falou, fala a pior verdade, mas não esconde nada, não conta uma mentirinha. Então eu acho que a gente nutriu esse relacionamento com eles e eles sempre entenderam a hierarquia. Antes de mamãe e papai serem mamãe e papai, antes de mamãe e papai serem amigos, eles são mãe e pai. Eles têm a autoridade deles, a gente tem que respeitar isso. Então fluiu, acho que fluiu bem, sabe? A gente gosta muito de ficar unido, a gente é muito unido, a gente gosta de fazer tudo junto. Davi, você pode depois perguntar para ele, tá 6 meses na faculdade, falou que estava chorando todos os dias, saudade da gente. Olha. É uma gracinha. O Davi tinha tudo para não ser o que ele está sendo, né? Se não fosse Jesus na vida de vocês. Porque o Davi é um menino bonito, rico, famoso, atleta, um destaque no que ele está fazendo.
19 anos na faculdade, era para estar passando rodo. E, no entanto, ele é um menino que se conserva, que se preserva. Que respeita as meninas, que tem uma identidade formada. Porque hoje, num lugar desse, o cara é viado, o cara é bicha, pô, não é possível. Um cara desse tá pegando geral. E que tem orgulho de falar então, que é virgem, exatamente. sabe, E isso, imagina, nos dias de hoje, ter um filho com essa identidade tão firme e um menino tão fofo como ele é. Mas é um menino normal, tá, Não, gente? exatamente, com a testosterona lá em cima, que liga, parece Alcoólatras Anônimos. Isso que eu acho bacana, porque ele liga pro pai. Papai, me ajuda, eu vou pecar, papai. Isso que e claro, às vezes tem as quedas dele, reconhece, confessa, tal, mas o bacana é isso, né? Ele fala, eu estou literalmente no inferno. Ele fala e ele está numa cidade que a cidade gira em torno da faculdade, né? Então, quer dizer, é festa o tempo inteiro, é balada o tempo inteiro. Ele é o quarterback do time, brasileirinho, foi o que você falou, bonitinho, fala bem, tem o jeitinho, né, ele é paulista, mas ele fala que ele é carioca, né? Tem um jeitinho brasileiro e tal. Mulherada cai matando, né, Alex? Mas eu já falei pra ele, eu falei, meu filho, a sua esposa tá guardada. Eu falei, não pegue de referência de mulher a mamãe de antigamente, pegue a mamãe de hoje em dia. Você tem que procure uma mulher temente a Deus, procure uma mulher que vai estar disposta a ser casada com um atleta, porque... Eu acho maravilhoso o seu jeito bem resolvido de falar as coisas, porque é engraçado, ele não pega sua mãe como referência de antigamente, a de hoje. Isso é muito bem resolvido dentro da sua cabeça, né, Joana? Até demais. Mas eu acho isso tão prático, eu acho isso tão inteligente, tão... Isso é identidade também, isso firmada em Deus. Você acha que isso também Eu fico até emocionado, porque eu vejo hoje mulheres tão frágeis. As mulheres hoje vivem... bicho, arrepio, velho, sem brincadeira. Essa fala sua é muito bonita, me emociona, porque eu vejo como as pessoas estão fragilizadas com isso aqui hoje, a rede social. Porque as mulheres ficam aqui o tempo todo olhando as mulheres e querendo ser o que elas não são, e vendo mulheres que não são o que elas são aqui também, que o que está aqui não é real, não é o mundo real, né? As pessoas ficam ali, as pessoas procuram o melhor eixo, o melhor filtro, e se mostram o que elas não são. A outra trouxa que está do lado de cá acha que é aquilo, ela olha para ela, não é aquilo, ela não quer ser, e você trata isso com muita praticidade. Você entende a necessidade hoje de uma mulher como você tá transmitindo essa mensagem para que as mulheres entendam e se valorizem um pouquinho em relação, assim? Eu tenho obrigação, Alex. Eu liguei pro Luciano Huck outro dia, eu falei, olha, você que inventou essa história de personagem, de símbolo sexual, eu falei, agora você tem a responsabilidade de cuidar dessas mulheres. Eu me sinto na responsabilidade. Porque eu vou fazer 50 anos daqui a pouco, eu tô com 48 anos. Aonde estão as mulheres dessa minha geração? Elas estão casadas, elas têm filhos, elas estão divorciadas. Foi o que você falou, como que está o mental, a vida espiritual delas. Eu me sinto na obrigação. Tudo que graças a Deus que naquela época a gente não tinha o celular como a gente tem hoje, né? Essas redes sociais. Mas o que elas estão assistindo, o que elas estão consumindo? Mas a coisa ainda complicou, Joana, porque no seu tempo, pelo menos, você era aquela mulher que ficava exposta ali, era a mulher bonita a ser desejada. Hoje, as novas influenciadoras, que é o que você foi na época, não é só ser desejada, ela é a mulher que pula pra cima, que vai com muita força pra dentro mesmo, e ela toma atitude, ela cai pra dentro. Quer dizer, ficou mais complicado ainda. Ficou. Porque parece que se a mulher também não é aquela mulher que tem atitude, vai lá e pula no cara, ou pula na menina, e aí não existe mais se é menino ou se é menina. É simplesmente o meu corpo, minhas regras, e eu que mando, eu que faço. Quer viver o sonho americano? Com 6 anos, liderando o mercado nos Estados Unidos, nós somos a escolha certa. Descobri a Jamie Gresham. Eu falei, poxa, aqui, né, um escritório para me ajudar com isso. Eu sondei antes de procurar a G como fazer, sabe? Eles me passaram tranquilidade, me passaram segurança, confiança. E acertaram nosso processo, que é o mais importante, né? Eu não lembro ter uma dor de cabeça. E a gente conseguiu a nossa cidadania com eles. Cara, para mim o atendimento da AG foi extremamente humano. Não é só uma coisa burocrática, né? Não é só conversar com o governo, né? É entender, porque você tá vivendo ali uma transformação de vida, né? Eu vim com a minha esposa e os 2 filhos pequenos, cara. E a gente precisava ali de um apoio. Tanto que no dia que meu green card saiu, poxa,
O dono da empresa me ligou e a gente chorou junto no telefone. Eu vi a empresa toda participando e celebrando comigo, então é inesquecível. A G Immigration, a sua vida na América, começa aqui. Porque parece que se a mulher também não é aquela mulher que tem atitude, vai lá e pula no cara, ou pula na menina, e aí não existe mais se é menino ou se é menina, é simplesmente o meu corpo, minhas regras, e eu que mando, eu que faço, eu que controlo. Mas eu acho que vai ficar tão mais ruim que a gente vai voltar para a essência, e já estamos voltando. E a remanescente vai começar a aparecer, Alex, porque você pode ver, assim, as pessoas estão perdendo a identidade. E hoje eu estava estudando de manhã sobre o engano, sobre a busca pela verdade. Quando a gente volta lá em Gênesis, quando a serpente vai para Eva, ela vai o quê? Questionando a verdade de Deus. Foi isso mesmo que Deus falou? E é isso que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. As crianças estão sendo questionadas. Ah, você é menino mesmo? Ah, será que você nasceu para ser isso? Será que você é capaz de fazer isso? E como as crianças só consomem essa porcaria, que se não souber usar é uma porcaria. Sim, com certeza. Agora, se você usar a plataforma de uma maneira sábia, a gente fala para os nossos filhos, alimenta os outros, não consuma. Eu posto coisa, eu nem vejo. Às vezes eu vejo um comentário, aí respondo, mas eu não vejo. Eu não sigo amiga minha no Instagram. As que eu sigo foi porque elas pegaram meu telefone e fizeram eu seguir elas. Porque eu falo para elas, se eu quiser saber o que você está fazendo, eu vou te ligar e vou te perguntar. Tinha uma menina que eu seguia, uma mulher, né? Ela era linda, o cabelo estava sempre lindo e eu sempre fui descabelada, né? Eu nunca gostei de pentear cabelo. Na época de TV, o diretor brigava comigo, falava para eu pentear o cabelo. Ela tinha um cabelo lindo, os filhos lindos, o marido era horroroso, but it doesn't matter. O corpo maravilhoso, a casa linda. Eu comecei a ficar com raiva da mulher. Eu falei, não, senhor, esse sentimento não me pertence. Quando eu vejo velho malhado, velho forte, eu vejo... Ô, João, isso eu acho sacanagem. Eu até postei... Olha essa postagem que eu fiz aí, mostra aí. O que tá acontecendo com os velhos de hoje, mano? Olha isso aí, meu. Pô, logo na minha vez de ser velho, os velhos estão ficando assim. Cadê os tomadores de cerveja, comedor de torresmo, comedor de feijoada, macarronada? Aqueles barrigão, aqueles trem esquisito. Agora é minha vez de ser velho, olha os velhos, como é que fica aí? Não, tá errado isso aí, mano. Que palhaçada. Bicho é bonito, hein? Rapaz. Bicho é levado, hein? Isso é muita sacanagem com a gente, mano. Pô, no tempo que meu pai era velho, cara, meu avô era velho, os velhos eram barrigudos, tomador de cerveja, comedor de torresmo. Agora, na hora de eu ser velho, os velhos estão tudo trincados assim. Ah, vai tomar banho, isso é palhaçada. Mas, eu e o Vitor, a gente continua acreditando no estilo de vida saudável. Eu sei que sim, só pra vocês, velho. Se alimentar bem, você pratica uma atividade física. Isso aqui, por exemplo, é saudável, né? É saudável. Horrível, mas é saudável. Mas, hoje em dia, você vai numa clínica de estética, você faz barriguinha com six-pack, menina, põe bosta. placa aqui, a mulherada põe placa aqui pra ficar sem o balancinho do tríceps, balangando. Enfim, tá tudo doido, Alex. Eu acho assim, eu tava falando com as crianças agora lá. Gente, isso aqui existe, não adianta. E nós somos a primeira geração de pais a lidar com essa rede social. A gente não sabe o que fazer. É verdade, tiro, não isso tiro, mesmo. dou, não dou. Somos a primeira geração de pais a lidar digitais. Com isso. Somos analógicos criando filhos digitais. Isso, os nossos filhos, quando virarem pais, eles já vão saber como lidar. Exatamente, né? Isso mesmo. Então, isso assim, mesmo. a regra da casa da mãe Joana foi regra para os 3 filhos. Pode ter rede social no nosso telefone, até 16 anos de idade. Então, até 16 anos de idade, por exemplo, a Kiara, ela tem o Instagram dela, ela tem o TikTok dela, mas no meu telefone e no telefone do Vitor. Ela não tem no celular dela. Tenta, às vezes, né? Mamãe, libera aí e tal. Não vou liberar. A Vitória a gente liberou ano passado. Agora. Não soube administrar, acabou, perdeu. Agora ela fez 17 anos, a gente deu de volta. Se você for conversar com qualquer professora, qualquer diretor de escola, isso está matando. No Brasil começaram uma filhos. iniciativa de não poder ter celular na escola mais, achei interessante. Mas aqui eu fico com medo, porque aqui tem essa história de tiroteio, né? Então eu prefiro que tenha o celular. E outra, eu acho ruim, Alex, quando a gente tira o acesso ou não dá o acesso sem explicar o porquê. A Vitória, há anos atrás, me pediu, mamãe, quero ir no show dessa rapper
Cissa, sei lá o nome da mulher. Quem é essa? Né? A gente não escuta música secular. Sim. Quem é? Não, uma rapper e tal. Eu falei, ok, vamos entrar juntas no YouTube. Vamos ver um videoclipe da mulher. A mulher começa o videoclipe já tirando uma virando um tiro na cara, do namorado. A Vitória assim, ó. Que legal, vamos ver a próxima música. Próxima música, o namorado metralhava ela. A Vitória virou para mim e falou assim, mamãe, perdão, eu não quero ir nesse show. Então, ela teve não foi que eu proibi ela de ir no show. Eu falei, minha filha, vamos ver quem você vai adorar. Porque a gente está sempre adorando alguém. Se eu não adoro Deus, eu adoro o diabo. Sim. Então, eu fiz ela ter essa consciência. Com as redes sociais, a escola impor que não pode celular, eu acho que isso tem que partir dos pais, né, Alex? Olha, você quer ter seu... Olha que nojenta, gente. Roxy. Peraí, calma, deixa quieto. Deixa só, pega essa cena. Minha filha, eu falando que eu sou uma boa mãe, Roxy. Aqui, eu falo pra você. A casa é chique. Até um pouco tempo atrás, estava aqui na cola da madame. Aí, Mali... Rapaz, que situação, Roxy, mano. Meu Deus do céu. My baby, don't do that. Rapaz do céu. Mas essas redes sociais realmente é uma loucura, Alex. Eu acho que tem que partir dos pais. Não tem como a gente negar que isso existe. Isso existe e a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Agora, devem existir regras, né? Porque você conversa, igual eu estava falando, com qualquer diretora de escola, professora de escola. O que está matando os nossos filhos são as redes sociais, o que eles têm consumido. Joana, você fez um livro chamado A Casa da Mãe Joana. E você fala assim, não perfeita, mas funcional. O que você acha que hoje, nas suas conversas com suas amigas, seus amigos, na igreja, qual que é o maior drama das famílias hoje que você percebe mais, assim, mais em comum? Qual que é o maior problema número 1 das famílias hoje, das casas? É a identidade. A falta de identidade, o não saber quem eu sou. E de todo mundo, né? Do pai, da mãe. Eu acho que começou muito com a mulher. Mulher assumindo muito o papel do homem. Exato. Que o homem também é negligente. Sair do mercado de trabalho, que ok, desde que você não. Às vezes não só nesse sentido, até na educação também dos filhos também. Às vezes a mulher que é aquela que bota os filhos para orar, sendo que às vezes é o homem que tem que ser esse cara que vem cá, vamos lá, tempo de oração aqui em casa. Eu falo por mim mesmo, às vezes em casa, muitas das vezes a Carla assume responsabilidades que deveriam ser minhas. Mas vocês conversam sobre isso? Sim, não, eu tenho aprendido muito sobre isso. Porque eu vejo também a comunicação tá cada vez mais escassa, né? Ainda mais hoje em dia com o telefone. Não existe mais. Sim. Você lembra que antigamente a gente ia num médico, ficava na sala de espera lendo a revistinha? Lembra? Aí começava a bater papo com os outros, tá? Hoje em dia não existe mais. É. Eu fiquei outro dia 2 horas esperando para ser atendida. Gente, eu não reclamei. Depois que eu me liguei, eu falei, gente, eu tô aqui no celular. Cara, você me lembrou um comercial que eu fiz, o Paulo Vieira, eu queria até passar esse vídeo aqui, que ele começa exatamente numa mesa, a família, todo mundo no telefone, triste. E eu falo assim, ó, estamos longe de quem está perto, porque você está do meu lado, né? Estão longe de quem está perto e perto de quem está longe. É muito triste. Eu comecei aqui, olha esse comercial que eu tive a honra de dirigir aí para a Febracis lá, do meu amigo Paulo e Camila Vieira, mas ele fala muito sobre esse drama da família hoje aí, ó, dá uma olhadinha. There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Want to live forever.
forte, né? Aliás, indico aí, muito bom, vale muito a pena vocês fazerem o método CIS. Paulo, meu querido. Menina, que loucura isso, muito essa triste. distância. Eu acho que a essa comunicação não existe, aí, consequentemente, as pessoas não se conhecem dentro da própria casa, né? A gente, ao invés de estar criando laços, estreitando os laços, o adolescente vai para o quarto dele, fica no quarto como se ele tivesse chego num albergue, num hotel, né? A mulher já não conhece o marido, ou seja, a gente tem visto cada vez mais mulheres casadas que são viúvas, né? Crianças que têm pais, mas são órfãos. Então, não existe essa comunicação, não existe o estreitamento desses laços, não existe esse bond, né? O americano fala de você criar o bond. Não tem mais isso. E aí, perdeu respeito, perdeu admiração, e vai cada um para um lado. E nesse livro aqui, o que as pessoas encontram, Joana? Fala um pouquinho o que você quis transmitir através desse projeto. Esse livro foi, na verdade, um sentimento meu, como eu te falei, né, de querer, em primeiro lugar, falar para as mulheres que, se eu conseguir, elas também vão conseguir. Gente, se eu dei conta, vai por mim, você consegue. Vamos parar para pensar. Quer dizer, primeiro, eu e o Vitor, a gente tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, né? Eu era uma mulher famosa, ele era um atleta super reconhecido, eu já era independente financeiramente, eu tinha a minha vida, ele tinha a dele, casamos, né, no auge, enfim, da nossa foi fama. A sensação esse casamento, meu Foi Deus ao do céu. vivo na Record, imagina, Foi. loucura. E demos certo, né? Eu criei 3 filhos que não são perfeitos, mas eu vejo que eles são educados, eu vejo que eles são altruístas, eu vejo que eles têm um temor a Deus gigantesco. Eu vejo que eles são dedicados em todas as áreas da vida deles. Então, o que eu quero mostrar, o que eu quis passar nesse livro, é, em primeiro lugar, assim, se eu conseguir, você também consegue. Né? É poder transmitir uma realidade de uma vida não perfeita, mas funcional. Como que a mulher consegue administrar a casa, como que ela consegue ter um casamento duradouro e saudável, e como que ela consegue, de repente, sair para o mercado de trabalho. Porque eu sempre trabalhei, eu trabalhei desde os meus 13 anos de idade, mas não deixei nunca de entender que as minhas prioridades, o meu primeiro ministério é minha família, né? Meu marido e os meus filhos. Então aqui, o bacana é que cada capítulo é um cômodo da casa. Então se eu falo da vida do casal, o capítulo é o quarto do casal. Se eu vou falar das crianças, é o quarto das crianças, né? E no final de cada capítulo tem uma liçãozinha de casa. Lição de casa. Que é o único momento que a gente fica feliz de fazer lição de casa, né? Que ninguém merece, né? Um homework, ninguém merece. Mas no final de cada capítulo eu faço as mulheres refletirem assim, peraí, será que o que eu estou fazendo condiz com o que Deus quer que eu faça? Né? Será que eu estou no propósito de Deus? Enfim, é um livro que eu divido as minhas experiências, mas que ao mesmo tempo eu instigo as mulheres a saírem da zona de conforto, a serem vulneráveis, a confiarem em Deus, a entender a identidade delas em Cristo, que é bacana, assim, ser submissa quando eu entendo que eu estou sendo submissa a Deus. É Deus em primeiro lugar, né? Tipo, é o que eu e o Vitor, a gente fala. A gente nem pensa em traição, porque eu não vou estar traindo o Vitor, eu vou estar traindo Deus, né? Então, aqui fala muito também da minha experiência com Deus, sabe? A minha transformação, minha conversão. É um livro que eu escrevi com muito carinho. Não tive ghostwriter, eu sempre fui escrever muito, então eu mesma peguei todas as minhas anotações, escrevi muito áudio enquanto eu dirigia a criançada de um lado para o outro. Eu vi recentemente um documentário do desaparecimento da sua cunhada, e eu vi assim, como você também está ali presente nesse documentário, como você viveu todo esse processo, né? E a dor da família do Vitor, naturalmente a sua dor também, você que tinha uma relação muito próxima também, e a importância também do casamento na dor do outro também, né? Desse alicerce para a dor do outro. Como é que você vê a importância disso?
esse olhar, porque a Bíblia descreve o homem que ele tem que dar a vida pela mulher, pela igreja. O homem já tem esse instinto protetor, pelo menos deveria, né, irmão? De ser aquele que protege tudo. Mas na maioria das vezes quem entra na frente da bala também é a mulher, né? Pelo homem também, o tempo todo, né? A gente vira uma só carne, né, Alex? E eu fui ter esse entendimento com a minha sogra. É mesmo? Quando eu passei a enxergar ela, não como minha sogra, mas como minha mãe. Eu falei, gente, minha sogra não é minha sogra. Minha mãe não pode ser simplesmente sogra do Vitor, ela é mãe do Vitor. E a Pri, nossa, a Pri sempre foi muito especial, muito. Eu morava em São Paulo, né? A Pri estava no Rio, e tinha vários finais de semana que eu ia para o Rio para ficar com a Priscila. Priscila várias vezes veio, foi à praia comigo, no apartamento que eu tinha em São Paulo, enfim. Foi algo que a gente nunca imaginava, né, que fosse acontecer, assim. Mas a gente fala que a Pri era tão especial, tão querida. Eu não sei, precisou ela desaparecer para minha sogra estar aí ajudando um monte de famílias desaparecidas, para eu começar um projeto preventivo. Esse projeto que é maravilhoso. Mas eu vejo também que é muito louco, porque quando eu vi o documentário, eu não tinha noção de quantas vezes que chegou perto de uma solução horrível, né? E não chegava a solução nenhuma. E até hoje é um mistério, é uma coisa bem resolvida. E é muito louco para a gente entender que na vida também tem coisas que tem um final feliz, um final triste, e tem situações que nem tem um final. Nesse caso, não tem um final ainda. Que é o pior filme, né? Que pode filme. Existir, né? Mas você sabe que a gente ficou uma semana lá no Brasil, eu e o Vitor, né? Para divulgar o documentário todo. E quando a gente voltou, Vocês saberem, o documentário saiu na Disney+. Na Disney+, você tem acesso ao documentário. Volta Priscila, não Volta Priscila. Volta Priscila. Isso. E aí, quando a gente voltou para cá, a gente assistiu com as crianças, né? A gente falou, vamos assistir com eles. Eu vi essa cena. Porque eles não conheceram a tia. Não conheceram a tia. E aí a gente assistiu junto, e quando terminou, a primeira frase da Kiara foi exatamente o que você falou. Ela falou, mamãe, eu achei que a Pri tivesse desaparecido. Eu não sabia que vocês tinham vivido tudo isso. Né? Passava um ano, aparecia, sei lá, uma cabeça boiando. Eu também não lembrava desses casos, eu não lembrava Aí de tantas passava situações. alguns meses, um carro carburizado com 2 corpos. Eu fui da égua, eu que fiz, eu que... Não é? Olha, não, nem... O ser humano é muito louco, né? Alex, a gente sofreu muito, a gente sofre até hoje, porque a imprensa, coitada, a imprensa estava fazendo o papel deles, né? Eles estavam dando a notícia. Mas você imagina você abrir um celular e ler uma notícia que sua filha foi estuprada 17 vezes, que ela tinha envolvimento com um traficante do morro. A Priscila nem bebia, gente. A Priscila nem fumava maconha. Entendeu? A gente recebia notícias e a gente falava, gente, as pessoas não têm compaixão pelo próximo. E naquela época, a gente está falando o quê? De 2004. Nossa, imagina hoje. 20 anos atrás, quer dizer, ninguém nem sabia o que era uma pessoa desaparecer. Nossa. E você sabe para mim o que é mais chocante? Eu estava conversando outro dia com a Cíntia, que é vice-presidente da The Exodus Road, que é uma ONG no Brasil, e ela é vice-presidente aqui nos Estados Unidos, a gente está até para se encontrar, para fazer um projeto preventivo. Porque ela falou, Joana, os números só aumentam. E agora, com essa história dos brasileiros quererem vir para os Estados Unidos, ou quererem sair do Brasil, né, ir para a Europa, Estados Unidos, onde quer que seja, eles vêm com o sonho de ter uma vida melhor. E essa história de tráfico humano, eles vêm para cá e acabam virando escravos, trabalhando para pessoas. Inclusive em aqui nós estamos numa região, nós estamos numa região nos Estados Unidos que é muito forte, o tráfico humano, na Flórida. A Flórida é o terceiro estado que mais desaparece gente. Eu moro em Orlando, eles moram aqui do lado de Miami. No meio do caminho que a gente veio, tinha cartaz esse dia no banheiro lá, sobre tráfico humano e tal. Então, mas o que eu estava falando com a Cíntia, existe já, graças a Deus, um trabalho muito forte preventivo. Existe um trabalho com as vítimas. Eu tenho uma amiga que eu faço parceria com ela direito, que ela tem uma casa na Honduras, onde ela tem uma parceria com o governo de lá. Todas as vítimas que são resgatadas da indústria do sexo e do tráfico humano vão para essa casa.
E ela faz todo um trabalho de reabilitação social, emocional, espiritual com as vítimas, né? Inclusive com crianças de 6 anos de idade. Meu Deus. Não, horror. Só que o que eu estava falando com a Cíntia, não existe um trabalho preventivo. Aí entra a minha obrigação de ex-feiticeira, hoje mulher temente a Deus, né? De falar com essas mães, de educar essas mães, de instruir esses adolescentes, né? Gente, o perigo existe. A gente faz vários eventos lá na minha academia, realmente o raising awareness, né? Um trabalho de conscientização. Olha, o trabalho existe, o desaparecimento de pessoas existe, é um fato real. Sul da Flórida é o 3º estado que mais aparece pessoas perdendo para a Califórnia e para o Texas. Town Center, que eu estou falando, Town Center Mall, está aqui a menos de 10 milhas da minha casa. É um hotspot. Só que quando a gente traz esses números, quando a gente começa a expor isso para os pais e para os adolescentes, eles acham que é mentira, Alex. Sim. Então, assim, 2025 virou meu projeto, assim, o que eu tenho que fazer, um trabalho educacional, preventivo, porque eu não aguento mais ver mãe sofrendo porque seus filhos desaparecem. É uma loucura. Eu não aguento ver minha sogra já lá definhando, sabe? A gente estava lá, eu conversei com mais de 20 mães que têm filhos desaparecidos. No documentário é muito nítido como isso afetou fisicamente ela, né? Nossa, não tem como, Não né, tem Alex? como, a meu. gente que tem filho, seu filho já, um dos seus 2 filhos já desapareceram em algum momento? 2 minutos e eu me caguei Então. todo na Disney com a Mui. Eu queria... Fiquei louco. Foi Você já pensou? Os 2 minutos da minha vida parecia 2 horas. Que loucura. É horrível, gente. É horrível. Joana, tirando... Bom, pelo menos quando isso acontece com pessoas que têm o seu coração, que têm essa empatia, né? Essa empatia de querer. Acho que no mundo falta muito isso também. Acho que na igreja falta muito isso. Essa questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de ter essa luta pelo outro. Eu acho que vocês têm muito... Mas por que a gente espera acontecer com a gente pra gente ter essa empatia, né? Eu estava falando isso outro dia. Por que uma mãe que começa um projeto social bacana de crianças com síndrome de Down, foi só porque ela virou mãe de uma criança com Down? Mas às vezes também... que eu esperei a minha cunhada desaparecer para eu me envolver com a causa? Não deveria ser assim. Pois é, não deveria. Mas às vezes as pessoas, mesmo passando por isso, não ajudam. Por exemplo, eu não tenho... Verdade. Você deu um exemplo de síndrome de Down. Eu não tenho ninguém com síndrome de Down na minha casa. Eu tenho muito amor por isso. E eu, por empatia, fiz um clipe com a banda chamada Trilo, que Deus me confiou. Queria mostrar um trechinho aqui da música Jeitinho Down. Olha que legal isso aí, gente. Do meu jeitinho down, down, minha alegria down, down, gosto de tudo down, down, meu mundo é down, down, do meu jeitinho down, down, minha beleza down, down, todo sorriso é down, down, meu charme é down, down. Olha aí, gente, já siga aí o Trilo, Jeitinho Down, olha que coisa mais linda. E às vezes a gente teve o apoio da pai, mas eu senti falta de apoio de muitos outros pais que vivem essa situação. Cara, eu acho que a gente tem que entender que Jesus, imagina a condição que ele vivia, que ele deixou de estar para viver aqui. O único ensinamento de Jesus foi servir, né, mano? Se for pegar, resumir tudo que ele fez, ele serviu. Ele veio para ser o menor, veio para ser o servo. E enquanto o rei quis ser servo, tem muito servo querendo ser rei, né? Então aí é Mas complicado, hoje a gente, infelizmente, vê muitos líderes espirituais mais preocupados em serem servidos do que servir, né, Alex? Assim, eu vejo, é muito triste, porque quando você chega num... Sei lá, e aí eu tô falando de Bill Gates da vida, um Elon Musk, por que os caras precisam chegar naquele nível para entenderem que o simples é o melhor? Né? Eu falo isso muito para as crianças. É legal você morar numa casa bacana. Mas a gente já morou em casa gigantesca, a gente já morou em casa pequenininha, a gente já morou em casa meio termo. A gente era feliz em qualquer lugar. Sim. Porque o simples é sempre o mais gostoso. Né? As pessoas... E Jesus, foi o que você falou, Jesus mostrou o simples, gente. Não complica, é amar o próximo, é amar a Deus, é servir. Não complica, gente. Mulherada, pega a camisa na cadeira da sala, cheira, pega ela, vai no banheiro e fala,
Você sai linda. Ai, gente, que delícia. Ó, essa semana foi uma semana tão especial aqui do nosso podcast, que a gente veio aqui pra... Aqui não é bem Boca, aqui é... Qual é o nome desse... Não vou falar, senão todos os brasileiros vêm pra cá. Aqui é perto de Boca, tá, gente? Perto de Boca, perto de Miami aqui. Isso. A gente veio pra cá, na casa da Joana, na casa da mãe Joana, na casa do Vitor. Foi tão produtiva a conversa com o Vitor, foi tão gostoso e produtiva a conversa com você. Eu me sinto muito feliz desse nosso reencontro, a gente ficou um tempão aí sem se... É até interessante quando as relações vêm de Deus, né? Porque não diminui a intensidade, né? Um carinho, parece que a coisa que foi de ontem, né? Anos, né? E ver o carinho de vocês com nossos filhos, com o Mateus, esse cuidado. E ver o que Deus está fazendo na vida de vocês, ver os seus filhos, suas meninas. É motivo de muito orgulho, por isso que eu fiz questão de mostrar. Eu quero voltar depois para fazer um podcast só com os filhos. Vocês vão se impressionar com a cabeça das meninas. É até estranho, assim. Chega a ser estranho, né? Quando você pega uns meninos criados dentro de um contexto espiritual da palavra, sem religiosidade, mas com o evangelho puro, dentro do contexto do mundo de hoje, você fala assim, não, é estranho esses meninos, hein? Não é? Ficou estranho, né? Porque você vive dentro da bolha do mundo ou da religião, e quando você vê uma pessoa que não está nem na religião, nem no mundo, mas está dentro do evangelho, cara, conflita mesmo com o cenário que a gente vê por aí. Mas é os frutos que a gente vê, né? O resultado das relações. Eu acho que é isso que as famílias precisam. Eu acho que é isso que a gente encontrou aqui nesse bate-papo com você, com o Vitor. Muito obrigado, querida. Adorei esse bate-papo. Você tem que passar uma semana na casa da mãe Joana para ver se o discurso continua o mesmo. Não, tenho certeza que sim. E coloque em prática essa dinâmica que eles fazem aqui. Lembrando, hein? Senta com seus filhos, sua esposa, e um pergunta pro outro. O que eu faço que você abomina, que você não quer que eu faça mais? O que eu não faço que você gostaria que eu fizesse? E o que eu faço que você gostaria que eu fizesse mais? Eu acho que vocês vão conseguir, talvez, acharem um lugar mais gostoso aí de convivência na casa de vocês. E entrar muito no mundo deles, né, Alex? Obrigada, viu? Joana, você é demais. Sou seu fã, sempre fui. E, principalmente, o que eu aprendo com essa conversa nossa aqui é a sua simplicidade e a forma de você lidar com a vida de forma tão natural. Deus é isso, gente. Essas campanhas, essas palestras de coach na igreja que firula demais, esquece. É muito simples. Tudo muito simples. A palavra, é a vida. Pega a sua Bíblia, mulher. Abre a sua Bíblia. A Bíblia ali, ó. Deus vivo falando contigo. Não tem erro, né? Obrigada, viu? Até o nosso próximo podcast com mais um convidado sensacional aqui no podcast do Balaio. Até lá. Tchau. Beijo. Eu e o Alex, nós somos sonhadores. A gente chega lá antes e a gente só volta para contar. Eu acredito que esse projeto vai causar uma revolução. Mas eu espero que eu entregue o meu melhor som até hoje. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que não vai acreditar. Cara, não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que muita gente vai se identificar, muita gente vai ser transformada e mudada. New Indie, pra todo mundo. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Pra todo mundo, no mundo todo.